Olá pessoal, vamos ao nosso segundo vídeo. Este é o segundo, a gente fez um primeiro sobre os temas preferenciais da FGV. Eu expliquei que a FGV é bastante previsível, não é? Aqui no canal, por exemplo, no meu canal Discursiva Júnior Andrade, vocês encontram as pessoas comentando, às vezes, assim, outros vídeos passados, não ainda no TRF, que esse aqui é o segundo que eu estou gravando no mesmo dia que eu gravei o primeiro, mas pessoas comentando sobre acertos, não é? Neste vídeo eu vou comentar sobre como desenvolver uma redação de curta extensão. A redação da FGV, pessoal, não é uma redação difícil, não, tá? Mas você precisa de técnicas, por quê? Porque vai ser um concurso em que as pessoas, boa parte das pessoas alcançarão nota máxima. Então a gente precisa estar nesse grupo de pessoas que alcançarão nota máxima. E na FGV isso é possível. A FGV não é nenhuma FCC na parte discursiva, não. Em língua portuguesa, é uma banca bastante exigente, né? Tanto que o nosso curso de redação, a gente inclui as provas comentadas da FGV para que o aluno possa, não é, também ter usar um auxílio em língua portuguesa para que ele possa ter a sua prova discursiva corrigida, né? Ele alcance nota para isso, tá? Pessoal, vamos então ao que eu prometi. Eu vou pegar aqui a redação do TJ do Rio Grande do Norte, peguei uma redação de tribunal, né, uma vez que eu estou falando do TRF, então eu peguei uma redação de tribunal para você entender que a banca não está preocupada exatamente em trazer um tema específico da justiça. Não, muito pelo contrário, tá? E peguei aqui uma proposta, muito pelo contrário não, é raro, melhor dizendo. E peguei aqui uma proposta bastante similar ao que vocês vão enfrentar. Redações com mínimo de 15 e o máximo de 20 linhas. Eu trouxe aqui a preferência da FGV disparada, as relações entre passado e presente, é a preferência da redação dela, dos temas propostos em concurso público por essa banca, tá bom? Gente, os temas da FGV são propostos em forma de pergunta. Então a gente vai ver aqui na redação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a banca falando o seguinte, ó. Os pais mais tradicionais tinham sempre a preocupação de deixar uma herança para os filhos. E tal herança era sempre imaginada como uma boa quantidade de dinheiro ou propriedades. Quer dizer, era o que acontecia no passado. Será, de fato, uma solução para os futuros problemas? É a banca trazendo a coisa para o campo da dissertação, que é a exigência dela, não é? O campo da dissertação, gente, é presente e futuro, tá bom? Que outros caminhos podem ser adotados nesse aspecto? Qual é a melhor herança a ser deixada para os nossos herdeiros? Então, o que a banca faz? Ela adora essas relações de identidade. Relações de identidade são travadas na relação espacial, não é? Que são as relações de alteridade que nós temos com o outro que a gente conhece, mas elas também são travadas na relação temporal, na relação cronológica, em que as outras gerações, né, têm determinados comportamentos que podem ser rompidos ou continuados pelas gerações atuais. Então a banca te faz pensar essa relação de identidade no tempo, em vários setores nossos, tá? Relação com o trabalho, relação familiar, relação afetiva, como que isso é pensado na linha do tempo. É a preferência da FGV, 80% dos temas tratam desse tipo de proposta. Então, por isso que eu escolhi esse tema, né, a dedo aqui para vocês que me seguem nas redes. Então, dê o joinha para que eu possa trazer mais exemplos, gente, porque o que a gente tem é o quê? Hoje o que está acontecendo mais é concurso público. Então, quem curte mais, naturalmente, eu vou dar preferência para aquela área. Não tem jeito, né? Porque o tempo é curto. E no curso, se você quiser estudar conosco, embaixo desse vídeo tem a descrição do nosso curso. Então, como é que eu construo, voltando, esta redação? Primeira coisa que você tem que entender são os critérios avaliativos antes de você começar a elaborar texto. Ora, veja que a banca diz aqui no nosso edital, item 10.8.9, que a redação deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo. O que é isso, professora? Uma explicação convincente. Uma explicação convincente. Lembrando, gente, que a dissertação é uma explicação convincente que se dá principalmente no presente para o futuro. Eu tenho que evitar o passado na redação, porque o passado é da narração. Júnior, mas você não falou que o tema da FGV sempre, 80% dos temas trazem essa ideia de uma relação, né, de pensar relações de identidade intergeracionais, ou seja, passado e presente e até futuro? Sim. Então a gente vai ter que ir muito rapidinho ao passado, mas centrar soluções no presente e no futuro, tá bom? E a banca quer, né, um número mínimo de 15, máximo de 20 linhas. A gente sempre escreve em busca do máximo.
O que a banca vai analisar? Numa redação com 20 linhas, não tem como a banca pegar muitos critérios, tá, pessoal? São critérios mais enxutos. Então, ela escolheu, por exemplo, observar se você traz argumentos convincentes, porque é argumentação, você precisa convencer, seu ponto de vista é uma melhor saída. E a banca vai analisar também os aspectos, né, que tem de relação de perfil. Eu falei isso no vídeo passado. São que perfil? Professora, se a pessoa escreve bem, não é isso. É se a pessoa, para escrever bem, é outro tipo de critério. É se a pessoa tem perfil republicano, se ela tem condições de ocupar, né, cargo no serviço público. É o momento da entrevista indireta do concurso, tá? Então é isso, eu vou mostrar o que é esse perfil republicano daqui a pouco com um exemplo. Outra banca vai analisar a progressão textual, a sua capacidade de interligar as partes da redação. Então ela analisa coerência e coesão. Por fim, na correção gramatical, a banca recortou o quê? Vocês vão ver que ela não sai analisando tudo que se pode analisar em redação não, tá gente? É bem recortado. Ela vai analisar a expressão comunicativa, ou seja, o vocabulário, tá certo? Então a seleção vocabular, ela vai reservar 2 pontos. Mas por quê? Você tem que ter um vocabulário raro? Não, é um vocabulário que pode ser simples, porém um vocabulário que vai comunicar as questões de uma forma formal, transparente, objetiva. É isso que eles vão analisar. E eles vão cortar tudo que é vício. O que é vício? Quando você usa palavras que você não domina, e aí tem outro significado. O aluno adora um posto que e não sabe o sentido de posto que, melhor não empregar. A banca vai analisar se você traz marca de oralidade, porque isso aqui é texto escrito, oralidade é língua falada, né? A banca vai analisar se você trabalha com chavão, o que é chavão? Frase pronta. Isso ela vai cortar, tudo isso ela vai cortar. E na parte da norma culta, que é a gramática, não vai ser preferência dessa banca ficar analisando errinho. Errinho de, não acentuou bem, né, palavra, olha, faltou um N aqui. Não é a preferência dela neste concurso. A preferência dela neste concurso será analisar uma pontuação, uma concordância, um caso de regência. Por quê? Porque são problemas, pessoal, que atrapalham a construção frasal e atrapalham a comunicação, ou seja, não levam a mensagem com clareza. Se eu coloco uma vírgula num lugar não próprio de ocupação da vírgula, ela não vai levar para a pessoa aquela mensagem com clareza, tá? Então, para você entender aqui rapidinho, os aspectos são apresentados na avaliação. E aí vamos para o nosso exemplo. Vocês se lembram que o tema vem em forma de perguntas? Sim, a maior parte dos temas da FGV é feito em forma de perguntas. Ou seja, as perguntas são: será essa de fato a melhor solução para os futuros problemas? Ou seja, deixar dinheiro para os filhos é o melhor? Né? Ou qual é a melhor herança a ser deixada para os filhos? Que outros caminhos, né, pode ser pensado por esse aspecto? Então são 3 perguntas e essas 3 perguntas precisam ser respondidas logo na introdução. Logo na introdução. Você não vai sair respondendo cada uma das perguntas. Você tem que entender que é um jogo de passado e presente. Então você vai responder o que tem a ver com a tradição da herança, né, e o que é a melhor solução. É isso que você vai fazer. Você vai dividir em 2 grandes blocos. Então você tem aqui, ó. É fato que a herança patrimonial, não é? Ela pode ajudar os filhos a ter uma vida mais segura. Isso é fato. Mas isso não garante que eles sejam bem-sucedidos. Por que você está fazendo isso aqui? Ora, porque você vê a tradição como problemática, tua resposta para a pergunta. Então você vai trazer solução aqui no presente e no futuro, porque este é o ponto alto da dissertação, né? As famílias deste século XXI precisam, no entanto, deixar aos filhos lições de resistência e de empatia. Então, você trazendo aqui, né, o que você chama de solução. Aí, o que você faz? Este parágrafo aqui, respeitando a ordem que você trouxe, vai falar sobre o passado, mas vai falar rapidamente sobre o passado, porque a gente precisa vir para o presente ou ir para o futuro. Senão, não é dissertação. Depois, nós vamos falar sobre a herança de fato que você julga que deve ser trazida, tá? E ela pode ser repisada aqui na conclusão. A conclusão vai analisar o teu caráter republicano, que é aquela primeira avaliação que a FGV vai fazer, tá bom? Por que o caráter republicano, Júnior? Porque você trabalhará para uma instituição, ou seja, para um poder republicano. E aí é preciso ver se você pensa dentro da Constituição, tá bom? Então vamos lá. No passado, a herança patrimonial era uma certeza de legado para as famílias que a detinham, pois a ordem familiar era construída em torno da figura do pai, o provedor financeiro. Então você traça um retrato do passado.
Aí você trouxe aqui, por exemplo, uma pensadora, uma pesquisadora, né? Aqui, ó, pesquisadora, faltou o aqui. Por quê? Porque você precisa convencer. Então, ó, segundo Eunice Dian, pesquisadora de políticas públicas da USP, com construções afetivas escassas, o que sobrava para os filhos eram os bens e os negócios, né? E os negócios. Mas esse tipo de herança, então você contrariando aqui mesmo, né? Defende pode implicar problemas como dependência financeira ou falta de motivação para a construção de carreiras pessoais. Então você olhando o passado e vendo, olha, isso aqui foi válido no passado. Mas quando eu penso de uma forma intergeracional, talvez no mundo de hoje, isso pode implicar o quê? Falta de motivação para a pessoa construir uma carreira porque ela já sabe que vai ser herdeira, né? Então vamos lá? Hoje, porém, aí você configurando, fazendo contraponto em relação ao passado, a formação da família é marcada pela diversidade, famílias monoparentais e homoafetivas, por exemplo, e pelos novos papéis exercidos pelas mulheres. Então, você trazendo a coisa para o presente. O que acontece hoje no presente? E por que eu preciso pensar a herança de uma forma diferente da tradição? Pessoal, um parêntese. Os parênteses aqui apresentados, né? Porque redação de pequena extensão, é o que eu falei para vocês, precisa de técnica. Uma das técnicas que você usa muito em redação de pequena extensão é você usar a parentização. Porque quando você joga, por exemplo, um exemplo entre parênteses, você está economizando espaço verbal, não é? É uma técnica de economia. E isso tudo a banca está observando, não é? Porque ela está analisando a coerência. Ora, as técnicas de escrita e de expressão que você usa são coerentes com esse espaço, não é? Porque é um espaço de concisão linguística. Então vamos lá. Com a emancipação da mulher, registra-se um número crescente de divórcios iniciados por elas. Por essa razão, pensar a herança dos filhos inclui compreender que se vive um mundo de constantes transformações e bastante diverso socialmente. Então, quer dizer, você falando como que o mundo se modificou, como ele se tornou mais diverso, ou se reconheceu mais a diversidade que até já existia nele, né? Então vamos lá, a conclusão em que eu vou dar a resposta dentro de um caráter republicano. Logo, a melhor herança a ser deixada para os filhos é o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, o que lhes permitirá ter mais flexibilidade, mais senso de empatia e de respeito à pluralidade social. Sim, teu filho mora num mundo de muita diversidade social, e aí quando você defende que a melhor herança a ser deixada para os filhos é uma relação de empatia e respeito à pluralidade, você está lidando lá com o artigo 3º da Constituição, né, que vai tratar dos fundamentos, dos objetivos fundamentais da República, e dentre aqueles objetivos a gente destaca a questão da não discriminação, né, você promover a igualdade, tá certo, entre as pessoas. É isso, pessoal. Beijo grande, espero que tenham gostado da dica. Curtam, compartilhem se gostar, porque quanto mais o vídeo é procurado, mais a gente vê que aquela área é a área para a qual os alunos querem, né? Querem mais exemplos. Afinal de contas, a gente tem muito concurso acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Um beijo grande para vocês. Se quiserem estar conosco, embaixo tem a descrição do nosso curso.